Olá, meu nome é Leandro Franco. No devocional de hoje nós vamos aprender com as crianças. Sim, com as crianças, mas antes disso eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia para Marcos capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 16. Se você puder me acompanhar. Marcos capítulo 10, versículo 13 diz assim a palavra do Senhor. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Antes de falar, eu gostaria de dar um contexto aqui, tá? Essa passagem não está falando que todas as crianças são salvas nessa passagem, tá? O intuito do nosso Mestre e Salvador é pegar uma criança e colocar como uma ilustração, né, de como todo verdadeiro salvo em Cristo Jesus se porta. E ele se porta como uma criança. Assim como o autor de Provérbios pegou a ilustração, né, uma figura de formiga, colocando, né, falando para o preguiçoso, vai preguiçoso ter com a formiga, né, ele aqui usa a mesma figura de linguagem, colocando a criança como exemplo de modo a qual o verdadeiro crente age. E nesse espírito, irmãos, eu gostaria de ver com vocês como as crianças nos ensinam, né, como nós nos portamos perante nosso Deus. Primeiro que a criança é dependente do Pai. Nós também somos dependentes do nosso Pai Celestial. Primeiro, pela concepção. Ninguém, né, assim como uma criança, ela não planejou nascer. Nós também não planejamos nascer. Foi Cristo, né, que nos salvou, que nos purificou, que nos redimiu por meio do seu sacrifício naquela cruz. E se não fosse por Ele, nem eu, nem você seriam salvos. E essa dependência não para por aí. Por exemplo, uma criança não se preocupa como o boleto da energia vai ser pago, ela quer sentar e assistir sua televisão. Ela não se preocupa como, né, o alimento vai ser colocado na mesa, ela só senta para comer. E muitas vezes nem tem um entendimento de como o dinheiro, né, é trabalhado, como o dinheiro é entregue em nossas vidas, né, por trabalho. Muitas vezes pede o cartão. Meu filho tem essa mania. Filho, não tem dinheiro, mas usa o cartão, papai. O cartão também precisa ser pago. Então essa dependência da criança, ela nos ensina também que nós também somos dependentes de Deus, né? Cristo mesmo fala, não andeis ansiosos pelo comer, pelo vestir, nem mesmo na vida de vocês, porque todas as coisas estão na mão do nosso Deus. Nós sendo maus, né, quando algum filho nosso pede alguma coisa, ninguém entrega para ele uma serpente, né? Cristo usa essa ilustração falando que o nosso Deus também, como um Pai perfeito, tem cuidado de nós, né? Antes mesmo de orar o pão nosso de cada dia, já tem o pão. Então essa dependência nossa deve ser cotidiana, deve ser todos os dias, né? O depender do Senhor, o viver na dependência de Deus, uma vida de oração, uma vida de confiança ao Senhor. Então todas essas coisas dependem do Senhor. Quando você sai para trabalhar, é porque o Senhor assim concedeu para você um trabalho. Se você tem o intelecto de entender a ferramenta no seu trabalho ou de fazer uma faculdade, foi porque o Senhor assim permitiu que você tivesse. Se você está cursando um cursinho ou uma faculdade, foi porque o Senhor assim permitiu. Se nós acordamos, foi porque assim o Senhor permitiu.
Nós dependemos do Senhor para tudo. E isso deve ser mostrado em nossas vidas, de modo a qual nós devemos orar e ter essa comunhão de dependência com Deus. Infelizmente isso não acontece, né? Nós temos aquela famosa frase, agora só nos resta orar. Ou seja, já tentamos de tudo, já fizemos tudo. Agora só resta colocar na mão de Deus. E essa dependência nossa deve ser sempre, desde o começo, em todas as nossas ocasiões. Principalmente agora, onde irmãos estão perdendo o emprego, onde irmãos estão sofrendo algumas perdas, né, financeiras, com essa crise financeira também, não somente na saúde. Nós dependemos do Senhor. E assim, meu irmão, assim como uma criança não se preocupa, né? Nós também devemos fazer tudo o que o Senhor tem colocado diante de nós, mas sempre dependendo do Senhor. E Ele de modo nenhum vai desprezar um filho dele. A segunda coisa que eu queria colocar com você, que podemos aprender com uma criança, é a confiança. Não sei se você já passou por essa experiência de prometer alguma coisa para a criança e não conseguir cumprir. Se sim, você sabe a dor de cabeça que é, né? Pois uma criança ela vai cobrar e cobrar e cobrar. Hoje mesmo eu estava trabalhando e meu filho falou, pai, eu posso mexer no celular? Eu falei, não, depois do almoço eu vejo isso. De 5 a 5 minutos ele me lembrava, pai, e aí, posso ver? Já passou o almoço? Porque, irmãos, a criança ela sempre lembra das nossas promessas, né, que nós fazemos. E isso é algo muito particular da criança e isso nós devemos aprender com elas também. Qual foi a última promessa que você lembrou do seu Deus para você? Né? Se Ele prometeu, nós não devemos ter um coração inquieto, um coração duvidoso. Tiago vai nos orientar para que quando viemos a orar, a pedir alguma coisa para Deus, devemos pedir com certeza de que Deus vai nos atender. Sempre lembrando que as orações elas são cumpridas dentro de um propósito de Deus, né? E confiando, agindo, né? Vivendo uma vida que nós possamos descansar em Deus. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam, então confie na palavra do Senhor, seja na perca do emprego, na morte de um ente querido, confie na promessa do Senhor, confie nas palavras do Senhor, leia, conheça o seu Deus e confie no seu Deus, assim como uma criança confia na promessa. Embora essas duas coisas, né, sejam simples para nós, ela demonstra um caráter do verdadeiro cristão demonstrado numa criança. E diante dessa situação, eu quero colocar para você, assim como o pai cuida de uma criança, nós temos um Deus que é um pai perfeito, diferente de nós, que erramos, falhamos constantemente. Mas nosso Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é por amor a nós. Ele não negou aquilo que era perfeito. Ele não negou o melhor dele, que era o Filho dele, Jesus Cristo. Ele deu o Filho dele por nós naquela cruz. E o Filho dele morreu e ressuscitou por nós. E está nos preparando uma morada eterna, que não se comparam às coisas que aqui nós temos. Então, não tenha medo, não tema. Confie no seu Senhor. E diante disso, seja sempre dependente dele em todas as ocasiões. Amém? É isso que eu queria conversar com você hoje, compartilhar. Se você está gostando do conteúdo do canal, se inscreva, curta e compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas com essa palavra. Deus abençoe e até a próxima.